الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a sequência é importante. Quando nós demoramos um pouco, às vezes nós perdemos um pouco a sequência. Nós estávamos falando do ano 2 da Hijra, ano 2 da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os acontecimentos nesse ano 2 da Hijra, que tem vários fatos que aconteceram no mês ou no ano 2 da Hijra. São questões importantes que nós devemos saber da nossa religião, principalmente questões que são destaques na nossa religião, como o jejum do mês de Ramadã, como o zakat al-fitr, como uma das primeiras coisas que nós já íamos falar sobre isso, sobre a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad alayhi salam e seus companheiros para combate contra os agressores, contra os incrédulos, porque antes disso os muçulmanos não era permitido a eles guerrearem ou se defenderem até. Nós sabemos que em Meca vários dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eles morreram, tipo Ammar ibn Yasir, a Sumayya e outros companheiros que o profeta Muhammad alaihi wasallam e seus companheiros passavam por eles e eles estavam sendo castigados até que morreram, de tanto que foram torturados pelos incrédulos. E o profeta Muhammad alaihi wasallam e seus companheiros não eram ordenados a lutar contra essas pessoas. E que no ano 2 da Hijra, depois que os muçulmanos vieram para Medina, e nós comentamos sobre o que os incrédulos eles queriam atacar a Medina, queriam fazer a divergência entre as pessoas de Medina com o profeta Muhammad alaihi wasallam e os muçulmanos para provocarem as guerras, e eles até mandaram pessoas para matar o profeta Muhammad alaihi wasallam. Os muçulmanos eram inseguros. O profeta Muhammad alaihi wasallam também, no início do Islã, ele era inseguro e ele não dormia durante as noites, até que alguns dos seus companheiros iam para ficarem protegendo o profeta Muhammad alaihi wasallam, ficavam em volta da sua casa, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad alaihi wasallam: Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad alaihi wasallam a divulgar a mensagem que Allah protegeria o profeta Muhammad alaihi wasallam das pessoas. E aí o profeta Muhammad saiu para fora da sua casa e disse para os seus companheiros que cada um volte para sua casa, que Allah irá me proteger. E aí começou os incrédulos também, eles queriam provocar os hipócritas dentro de Medina através do Abdullah ibn Ubay ibn Salul, para que acontecesse uma guerra, para que os hipócritas expulsassem junto com os incrédulos os muçulmanos de Medina, até que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele foi e teve ele falou num sermão ou em algumas palavras com essas pessoas, e elas voltaram atrás, até que começaram a provocar os judeus para que eles também sejam incentivados para irem contra os muçulmanos. E eles incentivavam as tribos fora de Medina para que fossem inimigos dos muçulmanos, para atacarem os muçulmanos também. Até que os incrédulos, quando alguns muçulmanos foram para Meca, nós citamos já algumas histórias dessas, eles disseram: se você não fosse protegido pelo fulano, você seria morto ou não voltaria para a sua terra. Até que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os muçulmanos pudessem batalhar contra os incrédulos. E aqui tem vários versículos no Alcorão Sagrado que nós devemos entendê-los. As pessoas às vezes entendem eles de uma forma errada. Até os ahadith também
que quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad alayhi salam a batalhar contra esses incrédulos agressores, os versículos eles foram revelados por um motivo. Naquela época, para reter uma agressão que vinha dos incrédulos. E as pessoas pensam que esses versículos são gerais, mas na realidade eles são específicos para aquela época e para um certo povo que é o agressor, que são os incrédulos de Quraysh. E dentre isso também tem um hadith, que muitas pessoas hoje perguntam dele. Esse hadith as pessoas levam e falam que os muçulmanos eles falam que o profeta Muhammad sallam ele disse no hadith: umirtu an uqatil an-nas, eu fui ordenado a batalhar contra as pessoas, uqatil an-nas, batalhar contra as pessoas, hatta yaqulu la ilaha illallah, até eles dizerem la ilaha illallah. E se eles disserem la ilaha illallah, aí eu paro de batalhar contra eles e eles serão as vidas deles e os bens deles são protegidos. E a questão deles voltará para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse hadith é um hadith autêntico. Ele está no Bukhari. Eu fui ordenado a batalhar contra as pessoas. Em árabe, se for traduzir esse hadith, se a pessoa não entender a religião e a língua árabe, ele vai traduzir de uma forma errada, né? Por isso que é bom a gente entender até na tradução, porque o profeta Muhammad a.s. no início ele fala: umirtu an uqatil. Umirtu an uqatil. A palavra uqatil, quando tem uma guerra. Então, eu fui ordenado numa guerra a me defender. Uqatil quer dizer que tem um agressor, eu estou indo contra esse agressor. O significado da palavra uqatil. As pessoas quando traduzem essas palavras, umirtu an uqatil, quer dizer, eu fui ordenado a matar ou a agredir. Se fosse matar ou agredir, a palavra seria diferente. Seria umirtu an aqtul. Eu fui ordenado a matar, fui ordenado a ir atrás. Mas não foi essa palavra que foi citada no hadith. No hadith foi umirtu an uqatil e não umirtu an aqtul. E há muita diferença entre essa e a outra. Tá? Então, na tradução, os próprios tradutores talvez não entendam essa diferença. E há uma grande diferença entre elas. Tá? Uqatil é uma palavra e aqtul é uma outra palavra. Então, aqui o profeta Muhammad sallam ele não falou umirtu an aqtul, quer dizer que eu fui ordenado a matar qualquer pessoa que não seja muçulmano. Entenderam? É assim que as pessoas entenderam o hadith. Mas o hadith é diferente. É umirtu an uqatil, guerrear contra aqueles que são os agressores. Então, essa é a palavra que veio no hadith. Umirtu an uqatila an-nas, as pessoas. Então, aqui também o pessoal generaliza. A palavra an-nas, ela significa o quê? As pessoas. Mas no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, ou na língua árabe em geral, a palavra as pessoas ou nas, ela não sempre vem no mesmo sentido, ou no mesmo conhecimento dessa palavra. É bom vocês entenderem isso, porque isso faz parte também da biografia do profeta Muhammad a.s. e da nossa religião e daquilo que as pessoas querem colocar contra os muçulmanos. Os muçulmanos vieram para matar, vieram para fazer, vieram para isso e aquilo. Não. A palavra an-nas, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou várias vezes essa palavra no Alcorão Sagrada, e cada vez que foi citada, ela foi citada num significado. Ela foi citada num significado diferente. O primeiro significado que seria an-nas, que seria toda a humanidade, todas as pessoas. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Ya ayyuhan nas, ou Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nas, an-nas aqui, pessoas, nós vos criamos de macho e fêmea. Aqui generaliza todas as pessoas. Tá? Então aqui a palavra nas, os humanos, é generalizada para todas as pessoas, que todas as pessoas foram criados de macho e fêmea, do Adam e Hawa. Isso está no Corão. Agora, tem a palavra também que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala em relação a nas, ele fala sobre
a história do profeta Yusuf alayhi salam. Quando o rei ele teve um sonho e mandaram ver o profeta Yusuf alayhi salam para decifrar esse sonho. Yusuf alayhi salam ele decifrou esse sonho e disse para eles: o sonho, isso está na Surat Yusuf, esse sonho significa tal, 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 tal. O homem que foi mandado para Yusuf alayhi salam para o Yusuf decifrar o sonho, e o homem entendeu a decifração do sonho. O que o homem disse? قال لعلي أرجع إلى الناس. Eu vou voltar para as pessoas. Nas aqui seria o rei e as pessoas que estavam junto com ele, e não as pessoas em geral. Então ele especificou aqui quem? An-nas, a palavra nas aqui foi o rei e mais algumas pessoas. Então a palavra nas, ela não teve o significado geral generalizado. Então o homem que veio, decifrou o sonho, não veio divulgar para todas as pessoas, mas sim para uma ou algumas pessoas que estavam junto com o rei. Também o profeta Jesus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Aqui também tem outro exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita sobre o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Quando o profeta Jesus ele nasceu, as primeiras palavras que ele foi falar, dentre elas, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre ele: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. E ele falou com as pessoas. Jesus, quais são as pessoas que ele falou com elas quando recém-nascido? Nós sabemos que ele falou com o povo de Israel, somente ali. Ele não falou com o mundo. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, ele disse: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. E ele falou com an-nas, que seria especificamente o povo de Israel. Então a palavra an-nas, Allah subhanahu wa ta'ala também ele citou no Alcorão Sagrado, falando sobre uma das batalhas que o profeta Muhammad a.s., depois de Uhud, quando terminou a batalha, e os incrédulos eles saíram e estavam indo para Meca, e de repente pararam entre Medina e Meca. E ficaram ali, e eles se ajuntaram novamente e disseram: vamos voltar para Medina para acabarmos com as pessoas de Medina, porque a batalha de Uhud não conseguimos fazer o que nós queríamos. E eles estavam lá pensando e falando sobre essas questões. Quem estava junto com eles e ouviu eles falando isso, uma das pessoas que depois se tornou um sahabi, ele não era muçulmano, Nu'aym ibn Mas'ud, uma pessoa. Ele era chamado Nu'aym ibn Mas'ud. Ele ouviu os incrédulos falarem em retornar para Medina para reiniciar novamente a guerra. E o Nu'aym ibn Mas'ud, ele veio de lá onde estavam os incrédulos até Medina e disse para o profeta Muhammad a.s. sobre o que os incrédulos estavam dizendo. E Allah citou essa situação no Alcorão e disse: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ. Nessa aqui é uma pessoa.
Inna an-nasa qad jama'u lakum. Inna an-nasa qad jama'u lakum. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Alcorão, e aqueles que as pessoas falaram a eles, que as pessoas se ajuntaram contra eles. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum. Aqueles que disseram às pessoas aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou como se fossem pessoas e eram uma pessoa só, chamado Nu'aym ibn Mas'ud, que as pessoas estão se ajuntando, era Abu Sufyan e as tribos que estavam junto com ele. Então aqui não são todas as pessoas, entenderam? Então a palavra nas, que seria as pessoas em geral, no Alcorão, ou na língua árabe, ou no hadith do profeta Muhammad alayhi salam, ela tem, em cada lugar que ela vem, ela tem um significado. Então não podemos generalizar a palavra nas de falar para todos o nas. E aqui no hadith o profeta Muhammad alayhi salam ele disse: "Umirtu an uqatila an-nas". Quem que são esses nas? Esses nas que são os incrédulos de Quraysh que estavam preparados para vir combater contra os muçulmanos. São esses que Allah subhanahu wa ta'ala ele ordenou o profeta Muhammad alayhi salam e disse para ele no Alcorão Sagrado: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. E batalhem pela causa de Allah aqueles que batalham contra vocês. وَلَا تَعْتَدُوا. E não sejam, não transgridem, não vão vocês, não sejam injustos para vocês começarem uma guerra. E aí o profeta Muhammad alayhi salam ele disse: "Umirtu an uqatila an-nas". Os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, quando perguntaram para ele sobre a guerra, ele disse: "Umirtu", foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala, "an uqatil", eu fazer a batalha contra esses agressores. An-nas que são aqueles que vieram de Meca, que são Quraysh. Tudo bem, naquela época. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Até quando eu batalho com eles? Até acabar com eles? Não, até eles disserem la ilaha illallah. E se eles falarem, qualquer pessoa deles que falar la ilaha illallah, eu paro de guerrear contra ele, porque ele que está me agredindo. Eu tenho que parar de batalhar contra ele, porque ele é o iniciante da agressão. Então esse hadith, acho que dá para vocês, se alguém perguntar para vocês sobre ele, dá para vocês explicarem sobre essa questão. Isso porque o Islã, quando ordenou, começou no ano 2, os versículos que nós citamos, que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: "Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu". Foi ordenado para aqueles que são combatidos, que eles são injustiçados. "Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir". E Allah sobre a vitória, dar a vitória a eles contra os agressores, ele tem o poder. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou nesse versículo que os muçulmanos se preparassem para fazerem a guerra contra os agressores, tá? Contra os agressores, e vem esse hadith, porque as demais pessoas, então nós não somos ordenados a batalhar ou a matar as demais pessoas que não são muçulmanas? Não, porque Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ele fala: "La ikraha fid din". Não há imposição enquanto a religião. Se não há imposição, então eu não posso forçar uma pessoa para entrar na religião, muito menos matá-la. E também Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur". A religião e a verdade está nítida. Aquele que quiser seguir o lado do Islã, que siga. E aquele que quiser permanecer no que ele está, que permaneça. Isso volta para a questão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta Muhammad alayhi salam: "Afa-anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin?". Você pode forçar, por acaso você força as pessoas para que elas sejam crentes? Claro que não. Então Allah subhanahu wa ta'ala está questionando para o profeta Muhammad alayhi salam. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele fala em relação a isso, explicando esses versículos e tal, ele fala: onde você vive, nos lugares, seja num país muçulmano ou num país não muçulmano, você tem regras a serem cumpridas entre você e eles, de viverem da melhor forma. E nós falamos sobre os tratados que o profeta Muhammad a.s. fez com os incrédulos, com os judeus dentro de Medina, para eles viverem em paz.
E o profeta Muhammad a.s. ele fala no hadith: Man qatala mu'ahidan, aquele que matar o mu'ahid. O que é o mu'ahid? O não muçulmano que vive dentre as regras num país onde tem a convivência entre ele e os não muçulmanos. Se você matar essa pessoa que tem um tratado ou regras que são colocadas numa instituição para vocês viverem da melhor forma, em paz, e o profeta Muhammad a.s. ele fala: quem matar uma dessas pessoas que não são muçulmanas, só que eles não são combatentes contra você, ele disse: La yarih ra'ihat al-jannah, ele não irá cheirar o cheiro do paraíso. Wa inna ra'ihataha wa inna rihaha masiratu 100 am. E o cheiro do paraíso, ele estará distante de 100 anos do dia do final. A pessoa nem irá cheirar o cheiro do paraíso. Por quê? Porque ele matou uma pessoa que não pode ser morta e não é muçulmano. Então, como é que ele vai ordenar a matar um não muçulmano e de repente ele fala: quem matar esse não muçulmano, ele não terá o paraíso e nem terá o cheiro do paraíso. Agora, a guerra são contra aqueles que são agressores. Sionistas hoje em Gaza, que são os agressores, esses sim, devem ser batalhados contra eles de todas as formas. E que a resistência islâmica está fazendo dentro de Gaza tem que ter todo o apoio do mundo. Por quê? Porque tem agressores ali que estão matando de todas as formas. E assim o incrédulo, quando ele se apodera e quer agredir, os incrédulos no tempo do profeta Muhammad a.s., nas suas guerras, as cruzadas, nós sabemos, quando nós lemos a história, o incrédulo ele não tem regras na guerra. Ele mata crianças, mata homens, ele destrói hospitais, ele queima, ele faz o que ele quiser. E os incrédulos que são a favores dele aplaudem e apoiam de todas as formas, né? O Islã não. O Islã até nas guerras ele tem regras. E nós vamos ver isso futuramente, né? Porque nós já falamos numa das aulas que há direitos e deveres do muçulmano em relação a tudo que ele vive ao seu redor. Direitos, Allah subhanahu wa ta'ala tem direitos sobre mim. O profeta Muhammad a.s. tem direitos sobre mim. Os pais têm direitos sobre mim. Os meus filhos têm direitos sobre mim. Os meus vizinhos têm direitos sobre mim. Os muçulmanos têm direitos sobre mim. Os não muçulmanos têm direitos sobre mim. Os animais têm direito sobre mim. Tudo que existe ao meu redor tem direito sobre mim. Na guerra, o inimigo ele tem um direito sobre mim. Você fala: o inimigo que veio te atacar, ele tem um direito também? Sim. O Islã ele te coloca direitos que sejam colocados em regra, porque as leis, quem determina elas é o nosso Criador e não nós. Porque se vier uma pessoa para me matar, eu quero fazer de tudo contra ele e tal. O Islã ele fala: não, calma, tem regras. Quais são as regras? Dentre as regras, numa guerra, é você não matar uma mulher, não matar uma criança, não matar um idoso, não cortar uma árvore, não uma pessoa ferida, não acabar com uma pessoa ferida. São regras que o Islã colocou numa guerra, seja quem for, as pessoas que estão guerreando. Até o profeta Muhammad a.s., na batalha de Uhud, o seu tio, o Hamza, depois que ele morreu na batalha de Uhud, que inshallah vai vir, depois os incrédulos, o que eles fizeram? Eles cortaram o nariz, cortaram as orelhas, eles abriram a barriga dele, tiraram as partes de dentro e tal, eles foram cortando ele e tal. O profeta Muhammad a.s., quando viu aquelas imagens dos seus companheiros, do seu tio, daquela forma que os incrédulos fizeram, e o que nós vimos hoje, as crianças sendo queimadas em Gaza, a forma cruel que esse genocídio está sendo feito, né? Está sendo cometido contra os nossos irmãos na Palestina. O profeta Muhammad a.s. ele disse: se eu apoderasse deles, desses incrédulos que fizeram isso, eu vou matar tantos deles e tal. Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad: Laysa laka min al-amri shay. Isso não volta para você, ó Muhammad. Isso é para Allah. Allah que determina as regras. Entenderam? Então, as nossas regras, a nossa vida, por isso que nós somos submissos totalmente, voluntariamente a quem? A vontade de Allah. O profeta é o mensageiro de Allah que veio mostrar para nós como vivermos o Islã, como vivermos com Allah, como vivermos
a verdadeira submissão entre nós e o nosso Criador. Então, nós falamos que a partir desse momento que o profeta Muhammad a.s. no ano 2 foi ordenado, ele começou a mandar algumas tropas, algumas partes do exército dos muçulmanos para verificar ao redor de Medina como as pessoas iriam agir, e ele fazendo tratado com algumas tribos e repreendendo algumas outras que estavam querendo vir contra Medina a favor dos incrédulos em Meca. E nós citamos acho que 3 ou 4 tropas que foram em algumas tribos para verem. O profeta Muhammad a.s. queria já ver e analisar ao redor de Medina como estão as pessoas, os inimigos, as tropas e tal, né? No ano 2 da Hijra, teve um grande acontecimento que seria a transferência da Qibla de Jerusalém para Meca. Inshallah, esse assunto nós vamos começar a falar ele, inshallah, na próxima aula, porque ele vai ser um pouco longo assim, e tem algumas questões que são importantes a serem citadas, e tem vários versículos no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala citou, e o motivo da transferência da Qibla de Jerusalém para Meca que nós vamos falar.